E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E esse vídeo vai tratar de 4 dificuldades que normalmente as pessoas têm, pelo menos foram as 4 dificuldades que eu consegui identificar, que veio em grande volume para mim já ao longo desse tempo, pessoas perguntando coisas para mim e tal, seja por direct, seja por comentário aberto, enfim. Essa interação é muito importante, então ajuda também a eu poder construir alguns vídeos ou algumas ideias que estão mais próximas do que vocês estão buscando. E essas 4 dificuldades, obviamente elas não extinguem todas as dificuldades que vão aparecer ao longo do processo de fazer um queijo vegetal, mas são as principais. E eu acredito que é bem possível que você tenha uma dessas 4 dificuldades aqui, tá? E se de repente você não tiver uma dessas dificuldades, o que eu vou falar sobre elas possivelmente vai te ajudar, pelo menos a melhorar o seu processo, a trazer uma visão um pouco diferente de como você está olhando para os queijos vegetais, para a sua produção de queijo vegetal. E se, eventualmente, você ainda nunca fez um queijo vegetal, sabendo dessas dificuldades, obviamente a tendência é você errar menos, porque aí você já parte com esse olhar um pouco mais cauteloso da coisa. Então tem muita coisa do que eu vou falar aqui, que primeiro a gente precisa perceber qual pé que está a própria possibilidade de produzir queijos vegetais em casa. Tá? Então, sem delongas, eu queria começar já falando dessa primeira dificuldade, que é ingredientes. Tá? O que chega para mim eu não sei quais ingredientes que eu vou usar para fazer o meu queijo vegetal. Sabe que tem uma questão anterior a isso. E muitas vezes, quando você dá espaço para trás e olha para essa questão, possivelmente esse primeiro ponto ele já deixa de ser uma dificuldade. Tá? Porque, primeiramente, quando você tem esse questionamento, qual ingrediente que eu vou usar? Tem um questionamento anterior, qual é o tipo de queijo vegetal que você quer fazer? Tá? Porque não existe um queijo vegetal ideal, pelo amor de todos os deuses, tá? Ou seja, você não vai imaginar que eu vou fazer um queijo vegetal ou o queijo vegetal. Não. Isso aí vai depender. Para qual situação você está buscando fazer esse queijo vegetal? É para você comer ele no café da manhã, junto com pão? Ele vai estar dentro de um pão e aquecido, ou ele vai ser um pedaço que vai estar ao lado de um pão que já está pronto e você está comendo? Ou vai ser um quadradinho que você vai colocar num tofu mexido ali para fazer a vez de um queijo, num omelete, por exemplo. Então, precisa identificar isso. Se vai ser uma fatia que você vai comer em cima de uma torrada degustando um vinho, não sei. Enfim, você precisa primeiro identificar qual é a função desse queijo vegetal no seu momento gourmet de degustação, vamos dizer assim. Em outras palavras, você vai comer ele com o quê? E em qual momento você vai comer. Porque uma vez que você identifica isso, aí começa a ficar um pouco mais fácil, porque tem ingredientes que não vão caber para determinados tipos de queijo vegetal. Então já anula ali uma grande possibilidade. Agora, já tem outros ingredientes que acaba sendo mais importante para você fazer alguns tipos. Então, por exemplo, se você quer fazer algum tipo de queijo vegetal que vai ter um efeito de derreter, você vai trabalhar prioritariamente com leite vegetal. Tá? Mas qual leite vegetal que vai ser melhor? Aqui não faz muita diferença. É interessante que você busque um leite vegetal com sabor um pouco mais neutro, que ele não seja adoçado, isso é principal ponto. Mas pode ser de aveia? Se você fizer o leite vegetal de aveia, sim, porque até hoje, pelo menos eu nunca vi
nenhum leite vegetal de aveia, né, nenhum leite de aveia, que não tenha sido adoçado, né? Normalmente o que você tem de leite culinário, ele é à base de soja. Talvez de amêndoa, pode ser que ache, mas eu não estou seguro, mesmo porque eu também mal procurei isso em mercado, tá? O que eu uso bastante é leite de soja não adoçado, porque tem uma alta carga de proteína. Mas para esse queijo vegetal, que ele vai ter esse efeito de derretimento, não interessa muito essa carga de proteína que eu estou falando agora. Vai fazer sentido para um próximo que eu vou falar. Mas o que acontece é que é importante você ter ele não adoçado, porque a gente não quer um queijo vegetal doce, né? Então esse é um ingrediente que vai fazer sentido enquanto base, tá? Porque uma coisa que é muito importante você perceber é que quando você vai compor um queijo vegetal, ou a própria receita que você está seguindo do queijo vegetal, ela, na sua composição, ela traz grupos de ingredientes, tá? Ingredientes de base, ingredientes de sabor e ingredientes de construção de textura e estrutura do queijo vegetal, tá? Então, quando você olha para a receita dessa forma, ou quando você percebe que um queijo vegetal ele vai ser construído com esses 3 grandes pilares, já começa a ficar mais fácil de você identificar quais são os ingredientes que você vai utilizar. Tá? Porque nesse caso, para ter esse efeito de derretimento, o que é super importante de ter é, por exemplo, a fécula de mandioca, né? A tapioca. Ela é um amido que tem um comportamento um pouco mais elástico. Então por isso que a gente costuma usar para dar esse efeito, né, de ter um certo derretimento aí. Ah, mas eu não gosto de amido, eu não quero usar amido no meu queijo vegetal, por algum motivo, sei lá qual, não vamos entrar aqui em detalhes. Mas tudo bem, então esse efeito de derretimento vai ser mais difícil de você alcançar, né? Talvez precise de outros ingredientes, um amido modificado de alguma outra maneira e tal, mas o amido ele é importante para isso, porque você precisa ter, né, essa elasticidade, porque do contrário pode ser que o derretimento ele vire muito mais uma coisa mais aquosa do que uma massa mais elástica, né? Então isso daí precisa ter. Ou, como eu falei, né, a questão de ter um leite vegetal com alta carga proteica. Se eu quero fazer um queijo vegetal, né, com aquelas técnicas de queijaria tradicional, de você coagular o leite, aí depois dessorar e tal, e virar uma peça. Eu acho que, assim, para mim a curtição ela tá muito mais na produção, né, no fazer, acompanhar ali, ver dessorar e tal, não sei o quê, do que depois acabar comendo isso. Lógico, comer, vai ser gostoso também. Mas eu, pelo menos, tenho um prazer muito grande no processo. Né? Então, se você quer isso, aí você precisa ter um outro tipo de ingrediente, que é mais específico, é um leite vegetal que tem uma concentração de proteína, né, e dentro de certas qualidades que vão proporcionar essa coagulação. E o leite de soja ele faz isso. Tá? O leite de amêndoa também vai fazer isso, numa menor escala, mas ainda assim vai fazer. Tem outros leites vegetais que já não vão fazer. E aí pode fazer o que você quiser que não vai dar certo. Por exemplo, só para ter um contraste aqui, né? O tremoço, ele é uma leguminosa que tem uma carga proteica muito interessante para nós. Tem uma alta carga proteica, tá? Assim como a soja também tem uma alta carga proteica. Porém, se você fizer um leite de tremoço e tentar coagular, ele não vai coagular por nada nesse mundo, tá? Porque a qualidade da proteína que tem ali já não vai favorecer isso, né? Então não vai dar certo. Você vai ficar com um negócio bem farelento, assim, não vai acontecer. Então é importante a gente perceber, né, a função dos ingredientes para isso e tal, não sei o quê. Agora, com isso eu quero dizer que não existe um ingrediente que vai ser a salvação do mundo, tá? Ah, mas eu já ouvi todo mundo falar que usa castanha de caju e tal, e tem que ser castanha de caju? Não tem que ser castanha de caju, mas a castanha de caju, ela sim tem as suas qualidades, tem as suas propriedades,
e justamente por conta delas acaba sendo um ingrediente muito interessante para fazer queijo vegetal. Tá? Seja até aquele primeiro tipo que eu falei, que você vai precisar de um leite vegetal, usar um pouco de castanha de caju e bater com uma quantidade maior de água. Você vai estar fazendo um leite de castanha de caju, né? E ele vai ser a base para você usar juntamente com outros ingredientes para poder elaborar o seu queijo vegetal. Agora, a castanha de caju, ela tem uma neutralidade um pouco maior. Dependendo do que você for fazer, da base que você for usar, vai ter um gosto um pouco mais sobressalente. Né? O grão de bico, por exemplo, ele tem um gosto característico de grão de bico. Né? E isso é possível passar para o queijo vegetal. Só que aí, quando você começa a perceber, né, a questão dos ingredientes e a questão de onde que eu vou usar esse queijo vegetal, você já vai ficar mais tranquilizado ou mais tranquilizada com essa questão do ingrediente que você está usando. Tá? Porque você vai saber que ele vai dar um gosto um pouco, né, mais projetado, mais pronunciado para o seu queijo vegetal. E aí, tem solução? Claro que tem. É você entrar com os ingredientes de sabor para tentar abafar o gosto do grão de bico. É possível? Claro que é. Tá? Só que, aí que está o lance. É bom você esperar já um queijo vegetal com um sabor um pouco mais forte, tá? Justamente porque você está entrando com mais ingredientes de sabor para saborizar isso daí, e ele vai ficar um pouco mais forte. Então, se você está esperando fazer esse tipo de queijo vegetal para degustar ele sozinho e tal, não vai ser para isso. Mas ele pode ser para entrar naquele tofu mexido que eu falei no começo. Ou para entrar como cubinhos numa salada, por exemplo, né? Porque daí já tem vários sabores competindo ali e esse sabor um pouco mais forte, ele dá uma enaltecida naquela salada. Né? Então é muito interessante jogar com isso. Eu, quando eu faço esse queijo de grão de bico, inclusive tá aí, né? no feed aí, no canal, se procurar, acha. E esse de grão de bico, por exemplo, eu adoro colocar ele na salada, porque ele dá um brilho maravilhoso para a salada. Né? Então é mais ou menos essa situação. Agora, ainda, os ingredientes que você vai escolher, né, a minha dificuldade é justamente achar o ingrediente, né, qual ingrediente usar para fazer um queijo vegetal. Tem outras questões também que vão eliminar alguns e, sei lá, de repente trazer outros à luz. Né? Por exemplo, além de você primeiro saber qual é o tipo de queijo vegetal que você vai fazer, tem alguma situação alergênica em jogo? Ah, eu não posso usar oleaginosas, ou eu não posso com um determinado tipo de ingrediente e tal. Então isso daí também já vai cortar ele e vai direcionar para outros tipos de queijo vegetal. Mas isso não quer dizer que você vai ficar sem queijo vegetal. Não, você vai ter, só que outros tipos. Né? Enfim, a questão dos alergênicos é uma. Só que também precisamos considerar que muitas vezes a própria fermentação ela baixa o índice de alergenicidade de algum ingrediente. Às vezes você pode ter uma certa alergia a um ingrediente na fase crua. E depois que ele passa pelo processo de fermentação, você já não sente aqueles malefícios. Né? É um outro ponto a se pensar aí. E uma outra questão é em relação a preço, porque a própria castanha de caju, ela não é o ingrediente mais barato. Né? Mas, de repente, na sua região, pode ser que você tenha algum tipo de ingrediente que, justamente por ser característico dessa região, ele seja mais barato, esteja mais à mão, tenha uma quantidade muito maior, seja fácil de você adquirir ele. E aí é possível você usar ele como base. Né? Claro, lembrando dessa questão do sabor, que ele pode ficar pronunciado, mas de repente pode ser uma grande característica até, né, do seu produto. E depois também ver os aspectos de macronutrientes. Tá? Porque às vezes você tem que combinar ele com outros, às vezes você precisa colocar uma quantidade maior de óleo, às vezes você precisa, sei lá, colocar algum outro carboidrato junto. Tá? Então, esse equilíbrio ele precisa ser também buscado, tá? É muito importante isso.
Uma outra dificuldade que muita gente tem é em relação à receita. Claro, né? Receita é uma coisa que aparece bastante. E a dificuldade que muitas vezes tem na receita não é nem como que eu vou seguir a receita, onde você... mas é como que eu vou escolher a receita. Tanta receita que existe por aí, qual é a melhor para eu pegar? Essa é uma grande dificuldade. E de fato, eu entendo muito bem essa dificuldade. Eu mesmo já passei por essa situação de estar assim, completamente perdido em relação às receitas, justamente por não saber nem por qual começar, né? Qual escolher. Porque hoje, com o advento da internet, você digita qualquer coisa no Google aí e aparece uma infinidade muito grande. E qual eu vou usar? E eu vou falar para você, não sei. Né? Essa é a grande questão. Mas eu posso trazer aqui algumas considerações para ajudar você a escolher uma receita e seguir. E depois ter sucesso com ela. Esse é o mais importante. É isso que todo mundo quer, ter sucesso com a receita. Eu acho que a primeira coisa está ligada até ao primeiro ponto. Qual é o tipo de queijo vegetal que você vai fazer. Porque é bem diferente você ir para um mecanismo de busca na internet e digitar ali queijo vegano ou queijo vegetal, queijo vegano receita, queijo vegetal receita. Vai aparecer assim uma infinidade, né? E é diferente de você colocar queijo ou mussarela vegetal. Aí você já restringiu um pouco todo aquele mundo de receitas que vai aparecer, né? Ou tipo feta vegetal, é uma outra coisa. Mussarela derreter vegetal, é uma outra coisa. Ou um queijo fermentado de corte vegetal, ou cream cheese fermentado vegetal, cream cheese vegetal. Tá vendo que quando você começa a trazer mais informações para o mecanismo de busca, ele começa a restringir um pouco o universo, né? E trazer menos opções do que você teria se só colocasse queijo vegetal para buscar, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que você deve primeiro ter na sua cabeça qual é o tipo que você está buscando. Aí uma vez que você tem isso na cabeça e colocou para buscar, eu concordo também, ainda assim vai aparecer um monte de receitas, várias receitas vão aparecer para você. E aí, como é que você vai escolher? Eu acho que, assim, porque os mecanismos de busca, né, é possível ser burlado, né, e às vezes é uma receita ruim que está nos primeiros sites ou enfim, né, os primeiros pontos que estão sendo mostrados para você, pode ter coisa ruim ali, não quer dizer necessariamente que tem coisa boa, tá? Isso daí é possível de ser burlado sim. Mas normalmente o que está em primeiro é o que mais está sendo acessado. E de novo, nem sempre o que mais está sendo acessado é o melhor, tá? Mas, para você buscar isso, uma ideia é você pegar dos 5 primeiros ali, escolher 2, e depois ir um pouco mais longe e pegar um terceiro, tá? Do mesmo tipo de queijo vegetal, isso é que é importante. Aí, uma vez que você faz isso, você vai ter ali 3 receitas. Aí compara elas, o que está acontecendo, né? Você vai perceber que tem dentro, ainda agora, a hora que você for olhar a receita, você já vai olhar com outros olhos, né? Porque você ouviu antes aqui eu falando para você que tem 3 grandes grupos de ingredientes na receita. E aí você tenta identificar esses grupos. Quais os que vão dar estrutura, textura, qual que é o da base, quais são os ingredientes de sabor e tentar buscar a comparação entre eles, né? Se eles estão ali, todos eles estão mais ou menos próximos, né, aparecendo ali, com uma quantidade mais ou menos parecida e tal, maravilha. Se tem alguma receita que traz alguma dissonância nisso, aí peraí, né? Talvez aquela receita ela não seja mais interessante de seguir.
Agora, se as 3 estão mais ou menos parecidas, meio que tanto faz. Né? Escolhe uma e segue nela. Tá? Só que as minhas considerações sobre isso não vão parar por aí. Por quê? Porque uma vez que você tem essa questão aí, escolheu a receita e vai reproduzir, é importante você saber que tem pontos que podem trazer diferença. Ingredientes que a pessoa que escreveu a receita pode ter marca que não é a sua que você está usando. O que ele está usando para medir a receita, se não está sendo pesado o ingrediente, estamos falando de colher de sopa, colher de chá, esse tipo de coisa, pode ser que seja diferente a colher de quem escreveu para a sua. Né? Colher medidora não é, colher normal vai ser muito cheia, vai ser menos cheia. Então tudo isso pode ser que traga uma diferença no resultado final do seu produto, principalmente falando em questão de sabor. Né? Porque a gente precisa buscar um equilíbrio. E se às vezes você coloca um pouco mais ou um pouco menos de um ingrediente que está ali na receita, pode ser que no final das contas esse equilíbrio ele seja perdido, né? Ou não seja alcançado. Tá? Então, como que a gente contorna isso? Você pode anotar, obviamente, tudo que você está fazendo, né, em relação a essa receita, e na hora que você for provar esse queijo vegetal, você vai provar e tentar identificar se aquilo não ficou legal. Se ficou, maravilha, acertou de primeira, parabéns. Agora, se não ficou legal, tenta identificar onde será que está o erro. Será que está no sabor? Será que está na textura? O que aconteceu aqui que não ficou legal? E aí toma nota disso e voltar naquela receita e tentar ver, bom, foi no sabor. Para os ingredientes que eu usei esse. Esse daqui parece mesmo que está aparecendo mais. Na próxima vez que eu for fazer essa receita, eu vou diminuir um pouco. Ou seja, é importante você voltar nessa receita e fazer de novo. Tá? Ah, mas nossa, sério mesmo? Putz, eu achei que ia acontecer, sim, ia acertar já de primeira. Pensou errado. Tá? Sinto muito dizer isso claramente, mas pensou errado. E eu vou dizer, trago verdades, né? Trago verdades agora e sinto muito se você vai gostar ou não. Mas, para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, não vai ser da noite pro dia. É um processo de aprendizado, é um processo de você entrar em contato maior com os principais ingredientes que estão sendo utilizados. Tá? Você precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Até começar a perceber como que a coisa funciona. Tá? Não é da noite pro dia, não. Se você está esperando algum resultado da noite pro dia, porque você ouviu alguém te prometer isso, coloca um pé atrás, tá? Porque não é assim que a coisa funciona. É preciso de tempo, tá? Eu levei, né, e ainda levo, ainda tô, não tô falando para você que eu, né, alcancei, fazendo um paralelo com, né, eu alcancei a iluminação no mundo dos queijos vegetais e pronto, né? Nada disso. Cada dia que passa, cada vídeo que eu gravo, cada queijo vegetal que eu faço, eu tô aprendendo mais. Eu tô aprendendo a cada dia. Cada dúvida que eu respondo em algum comentário, eu tô aprendendo mais. Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender é que isso tem um percurso, né, que você precisa seguir, precisa percorrer. Tá? E calma, tenha paciência, é pouco a pouco, é dia a dia, tá? Isso vai acontecer. Se você está aqui, eu acho que é justamente porque você não quer mais consumir queijo tradicional e está buscando alternativas, ou porque você já não consome, seja por questão ideológica, seja por questão de saúde. E se você tem essa condição ideológica ou de saúde, então você não tem escapatória, né? E olha só, você tem tempo de vida ainda pela frente, né? Todos nós temos, né? Pelo menos em condições ideais aí, a gente tem muito tempo de vida pela frente. Por que você quer, hoje à tarde já, hoje à noite, ter esse queijo vegetal maravilhoso, super saboroso para você degustar? Eu também quero, mas pode ser que não aconteça dessa forma.
E provavelmente não vai acontecer dessa forma. Mas uma vez que você entende que não acontece dessa forma, aí já é um grande passo e você vai construir, então, todo esse conhecimento dos queijos vegetais para você, tá? Porque uma outra dificuldade que pode aparecer é no mundo dos fermentados. E a fermentação, ela é uma porta maravilhosa de ser aberta para que você tenha resultados maravilhosos e extremamente saborosos. Tá? Só que uma dificuldade que está na fermentação, que muitas vezes, né, as pessoas falam, é em relação a realmente alcançar um produto fermentado. Porque a maior dificuldade é, mas eu moro em um lugar que é super quente. E o Brasil, né, para isso é uma maravilha. Eu moro num lugar super quente. Será que dá certo? Será que não vai estragar? Então, para isso, assim, uma questão mais simples para resolver é acompanhe essa fermentação de perto. Tá? É claro que é possível de você ter micro-organismos que vão ficar estressados a 30 e poucos graus Celsius. E pode ser que produzam alguns compostos que, né, talvez, sei lá, não seja aquele produto limpo mesmo. Mas, se você acompanha essa fermentação de perto, você consegue garantir uma fermentação que não vai ser, não vai passar do ponto, tá? Ou seja, está sempre provando ali, né, de pouco em pouco tempo, para ver se ela chegou naquele nível de acidez que você gosta. Uma vez que isso aconteceu, maravilha, já vai para a geladeira e continua o procedimento. Né? Agora, com esse ponto, você tem que garantir que não estraga. Tá? Um ponto um pouco mais avançado daí é você trabalhar os micro-organismos e pegar um outro grupo de micro-organismos, né? São micro-organismos que eles já gostam de uma temperatura mais alta e eles vão trabalhar tranquilamente numa temperatura mais alta sem estresse. Tá? Só assim, depois, grosso modo, que eu não vou entrar nos detalhes aqui desse micro-organismo também, porque senão vai virar um vídeo super longo, né? Mais do que já está. Mas enfim, você tem dois grandes grupos, mesófilos e termófilos. Normalmente, quando a gente faz fermentação selvagem, estamos usando o grupo dos mesófilos, mas é possível você ir atrás de comprar micro-organismos termófilos para fermentar. E esses daí, eles já têm um espectro de temperatura mais alto e que daí você consegue ter sim uma fermentação muito mais limpa, né? Só que aí é um outro passo também. Você vai ter que se acostumar com esses micro-organismos, né? Ver como que eles se desenvolvem e tal, mas é perfeitamente fácil, é perfeitamente factível disso acontecer, tá? Então esse é o ponto da fermentação, é uma dificuldade que muita gente tem, mas a saída para essa dificuldade, sem dúvida nenhuma, é você ter um acompanhamento dessa fermentação. Tá? E depois, uma quarta dificuldade é em relação à textura, é chegar numa textura agradável. E muitas vezes quando perguntam para mim, como é que faz para ter uma textura agradável ou gostosa, assim, eu não sei o que é gostoso para você, eu não sei o que é agradável para você, mas eu posso imaginar que essa dificuldade é em relação a ter um queijo vegetal mais firme, né, que ele seja passível de corte, tá? Ou mais duro até, ou semiduro, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, para queijos vegetais não fermentados, o truque está no geleificante que você está utilizando, seja agar-agar, seja capa-carragena, alguma coisa assim, né? E isso aí a receita está trazendo para você utilizar. Só que o que acontece é algo do começo desse vídeo que eu falei. Às vezes a marca de quem fez a receita é diferente da sua. Então pode ser que o seu geleificante ele seja menos potente ou mais potente do que aquela pessoa utilizou na hora de fazer a receita. E daí você precisa, assim, trabalhar com a questão da reincidência na receita.
que foi o que eu falei na segunda dificuldade. Ou seja, uma vez que você identificou que essa textura não está do seu agrado, primeira coisa, ela não tá por quê? Porque tá muito firme e tá com gosto meio estranho, ou tá com uma sensação meio estranha, meio, sei lá, artificial, ou não chegou na textura que você quer, ou seja, ele tá ainda um pouco mais mole, você queria isso mais firme. Né? Então, uma vez que você identifica isso, para a próxima vez que você for produzir ou reproduzir essa receita, tá mais fácil, porque você vai usar menos ou mais desse geleificante que você utilizou. Tá? E aí seguir o passo a passo da receita e tal, e a chance de você ter um bom resultado é muito maior em vista disso. Agora, tem um outro lado. Se você está fazendo um queijo vegetal fermentado, aí provavelmente você não está usando geleificante. Tá? E uma vez que você não está usando geleificante, o cerne dessa questão aqui vai estar na maturação. Porque a maturação ela envolve justamente o processo de você fazer com que o seu queijo vegetal perca água de uma maneira controlada. E é justamente essa perda de água controlada que vai dar a firmeza do seu queijo vegetal. E aí vai entrar uma série de fatores que diz respeito principalmente à umidade na qual o seu queijo vegetal está exposto. Se ele está exposto ao ambiente mais seco, de umidade relativa mais baixa, pode ser que ele seque muito rápido a parte externa dele, e se for muito rápido mesmo, vai rachar. E daí o interior ele vai ficar mais macio. Isso pode ser até uma qualidade do seu queijo vegetal ou pode ser uma desvantagem, um ponto negativo, se você está buscando algo mais homogêneo. Então depende de como você quer o seu resultado final. Tem vezes que eu faço queijo vegetal que eu quero isso justamente, uma casca mais firme e o interior mais macio. Justamente para ter esse contraste, esse efeito. Então eu vou conduzir a maturação por um caminho. Se você quer ele mais homogêneo, você precisa conduzir essa maturação para um outro caminho, que aí a umidade relativa ela precisa estar mais alta, justamente para que essa perda de água ela seja numa taxa um pouco menor e mais homogênea, portanto. Tá? Agora, se o problema for mais grave e de você falar, não, mas isso, peraí, você não está entendendo o que eu estou falando. A minha dificuldade é que justamente ele está bem mole para ir para a maturação. Ele mal chega a conseguir sustentar uma forma de uma peça de queijo. Então, o seu problema ele pode ser anterior. Está numa fase anterior à maturação, que é a própria produção da massa. Tá? Aí tem dois caminhos para você colocar a sua atenção. Primeiro, a quantidade de água que você está utilizando para triturar a sua base. Tá? De repente, é usar menos água. Mas não tem como, o meu triturador ele não é bom, ele precisa de muita água e tal. Aí você tem que ter um passo intermediário, que é fazer uma certa dessoragem nisso daí. Tá? E depois, se de repente não está dando forma e tal, uma outra coisa que ajuda a dar uma consistência maior é a própria fermentação. Aí precisa ver se você está fermentando ele no tempo adequado, ou pelo menos o sabor de fermentação está sendo adequado. Se está, o problema ela traz mesmo, justamente na quantidade de água. Se de repente você identificar e falar assim, nossa, olha só, agora que você falou isso, eu estou percebendo, e você tem razão, porque não está muito com gosto de fermentado, então deixa um tempo a mais, porque a fermentação, olha só que importante que é conhecer o que está por trás das coisas, O processo de fermentação faz com que ácidos sejam produzidos, e um meio mais ácido faz com que proteínas se juntem. E é justamente essa junção de proteínas que a gente chama de coagulação proteica. E é justamente uma massa coagulada que ela vai ter uma firmeza maior e ela vai ser passível de manipulação um pouco mais fácil
de uma outra que não tenha passado por esse processo de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? Então essas são as 4 dificuldades maiores que eu acabei identificando até agora. Se você tem uma outra dificuldade que não é nenhuma dessa, escreve aí, deixa nos comentários qual é a sua dificuldade, que pode ser que em breve eu grave um vídeo falando um pouco mais sobre essa dificuldade sua aí. Do mais, até a próxima.